Hoje a gente vai falar desse filme As Horas, que é um filme impactante, né? E vai render muitas discussões interessantes. A Regina é uma colega querida do mestrado em São João del Rei. Regina é psicóloga, psicanalista, ela é membro da EFBH, do IEPSI, e ela investiga também as questões de um fim de análise, e assim como eu, apaixonada aí por cinema, literatura e psicanálise. Eu vou convidá-la para a gente entrar. Olá, Regina. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Que bom estar com você, conversando tudo certinho. E você também. Embora a gente esteja sempre pertinho, né? No Instagram, no WhatsApp, assim é mais ainda. E fiquei pensando, hoje cá estamos de novo às voltas com o feminino, né, Lore? Né, Regina? É a questão. Obrigada A mãe, né? O feminino, né? pelo convite, é uma alegria. E foi muito Eu te agradeço. filme, ler o livro, me fez pensar em tantas coisas, e interessante também você ter estado nisso justo nesse mês, né, em que comemoramos aí o Dia da Sim, Mulher, exatamente. e a gente poder pensar todas essas questões que nos fazem chegar ao feminino, né, Lore? Mas é muito bom te ver, uma alegria mesmo. Realmente, Regina, e bater esse papo tão interessante com você, assim, esse filme me marcou muito, porque ele tem, assim, um mistério, um silêncio, né? Ele incomoda de alguma forma, assim, né? E acho que ele toca nessa questão do feminino, assim, menos pelo sentido e mais pela sensação que causa, assim, né? Causa um estranhamento, uma coisa infamiliar, e ao mesmo tempo é como se a gente soubesse o que elas estão sentindo, aquelas mulheres, né? Eu acho interessante, assim, e aí só para fazer uma pequena introdução, para a gente provocar algumas questões para a gente conversar aqui, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí também. Claro. Eu acho interessante, assim, primeiro que, enfim, são três histórias paralelas, né? E as três histórias se passam num dia, assim, né? Então, é um dia em que uma cena acontece na vida, vamos dizer assim, né? Mas que é um dia que condensa muita coisa, né? Assim, que tem ali o passado e o futuro muito condensados, né? Assim, então, a questão da depressão, do suicídio, e é uma depressão velada, né? Uma depressão que faz, que sorri, que faz festinha, que faz um bolo de aniversário, enfim. Então a gente tem nesse filme questões como depressão, suicídio, né, a melancolia, o feminino, né, o lugar da mulher nessa sociedade, enfim. Então eu acho que e tudo isso com uma espécie de silêncio, assim, como alguma coisa velada, né? Quer dizer, disso do feminino, que então o filme começa com um rio, assim, né? O rio lá na Inglaterra, e um rio que começa manso, silencioso, e daqui a pouco ele tá cheio, e é nele que a Virginia Woolf, né, vai cometer o suicídio, assim. Então, eu vi um pouco, assim, o que são essas questões femininas naquele rio, assim, sabe? Que começa mansinho, que a gente não dá nada por ele, mas ele também é devorador, né? É essa coisa, assim, que engole. Toma, que engole, que devora, né? Ô, Lore, Exatamente. uma coisa interessante, porque eu li o livro há muitos anos, e quando o filme saiu, que foi em 2002, eu vou até lembrar um pouquinho as pessoas que estão aqui, vou fazer um resumo mesmo, é bem assim condensado, porque algumas coisas me impressionaram muito na época. Agora, dessa vez, eu fiquei mais tocada ainda. Eu não sei se eu cheguei a falar com você outro dia, que eu acabei de ler o livro, algumas horas depois eu assisti o filme. E Falou. primeiro, Que ótimo. a beleza do filme, a fidedignidade que o diretor teve de manter a obra do Michael Cunningham perfeita, intacta.
É. Uhum. A escolha das personagens, porque elas são mulheres magníficas, que nenhuma rouba a cena da outra, mas todas apresentam para o espectador a angústia diante da vida, o desassossego diante da vida. É. Né? Então, aqui como é que agora esse filme? Falar um pouquinho como é que é. Claro, acho ótimo. Por A favor. em três tempos, em 3 anos distintos, não é? O início Uhum. termina do mesmo jeito. Ele inicia com a morte da personagem que é real, Virginia Woolf, e ele Isso. duas personagens fictícias, não é? Que são a Laura Brown e a Clarice Vogt, e elas em tempos diferentes. A Virginia Woolf começa o filme da Virginia Woolf, ela entrando no rio que a levaria para sempre. Sim. Coloca as pedras nos bolsos do casaco e Uhum. ela, né, vai embora. E o filme Sim. começa e termina do mesmo jeito. Acho que já mostra para a gente também essa questão da repetição, da continuidade e de que Tá. isso não foi exclusivo dela, não é? Mas É. ocorre nas vidas, independente da contemporaneidade. A história dela. Inclusive, depois, né, Regina, assim, as outras histórias, a Laura está fazendo a leitura do livro da Virginia, né, que foi o livro que eu li, que foi a Mrs. Dalloway, né? Então, que é isso, né? Uma mulher numa vida pacata, mas é justamente isso que traz a depressão. Enfim, é só para dizer isso, né? Que esse passado aí, ele retorna através da escrita que ela deixou. Tá? Né? E a personagem que a Virginia coloca no filme dela se repete também na história da terceira mulher, que é a Clarice, quando o amigo ao qual ela cuida, não é, cuja doença é fatal, final de vida, ele a chama pelo nome da personagem, né? Mrs. Dalloway. Então, o que eu acho Exatamente. importante, três tempos, mulheres em 3 anos diferentes, cidades diferentes. Virginia, em Londres, 1923. Laura Brown, Uhum. 1949, em Los Angeles. E a Sim. Clarice, em 1990, 50 anos depois, em Manhattan, New York. Quer dizer, Uhum. eu acho que isso aí já mostra que a angústia da mulher, a angústia das 3 personagens, ela independe do lugar que ela se situa, da condição de, Sim. não é? Da Uhum. intelectualidade, porque vamos lembrar aqui que Virginia é considerada uma das maiores escritoras da Inglaterra, né? Uma romancista lírica altíssimo nível, e Sim. era considerada feminista, não era uma pacata, escrevia poesia, escrevia romance, e tinha um papel ativo, lutou pelas mulheres na sua geração. E outra mulher, uma dona de casa, grávida de um segundo filho, um relacionamento morno, e uma terceira Uhum. mulher que já teve rompimentos amorosos na vida e que aparece ali também, todas 3 em busca de nomear a vida, em busca de descobrir uma função para sua história. É um desalinho e um desassossego constante das 3. Então, essa narrativa. Eu acho que nomear, Regina, a vida, mas sobretudo essa força pulsional, né? Assim, tão enclausurada, né? Porque, né, por exemplo, a Laura tinha uma vida ok, né? Tinha um marido, tinha um filho, tinha uma casa, tinha uma estabilidade, né? Então, é muito o que a gente vê hoje. Tá reclamando do quê? Né? Tá triste por quê? Tá deprimido por quê? Né? Assim, então é isso, assim, buscando um nomear uma função, né? Mas eu acho que função até que tinha ali, talvez, né? Mas não tinha, assim, onde é que está a singularidade daquela mulher, né? Onde é que está a mulher? Hã? O sentido da existência. É mais É, importante. E veja sim, que os maridos ali, que o filme, a história retratam, tanto o marido da Virginia, o Leonard, né? sim, É um marido
digamos, gentilíssimo, cuidou dela, Uhum. fez o que foi possível para mantê-la viva, todos os recursos, tirou de Londres, foi para um lugar mais sossegado, quando ela falou que ia voltar para Londres, ele se prontificou a fazer isso, valorizava todas as escritas dela, não é? Promoveu lá o trabalho com a editora, em benefício também da atuação da Virgínia ali, Uhum. e também a Laura, do marido sensível, né? Vamos dizer, que acatava dela, mas a angústia estava ali instalada na fisionomia delas, a angústia diante da vida, que a gente trazendo para a psicanálise, né? O mal-estar que é inerente ao sujeito, para Freud, Sim, e dor de existir, que está ali, está colocado ali nos escritos de Lacan, não é? Nos seminários de Lacan. Então, essa dor de viver, ela faz parte da condição humana. E interessante, agora que me chamou a atenção, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu fiquei muito impressionada com a dor, a melancolia da Virgínia. E dessa vez me chamou a atenção o quanto a angústia das duas, ela era tão violenta quanto, né? Por exemplo, a Clarice, quando abandona o filho pequeno, ela grávida, ela perde a criança, ela abandona o filho e após essa morte ela vai perder o marido mais adiante, ela vai embora e nunca volta para resgatar esse filho, apenas depois da morte. E quando ela vem fazer esse resgate, o comentário que me chamou a atenção é que a filha da Clarice disse assim, chegou o monstro. sim. Ela foi vista como um monstro por ter abandonado a criança, por ter abandonado aquela. Quando elas a escutam, o monstro contando da dor, da angústia Uhum. mortal, todo aquele Exatamente. desassossego que É, abraçam a dor muito interessante, Regina. forte, Eu né? vou fazer uns parênteses nas suas falas, tá? Que são muito boas, eu vou ficar pescando aí algumas coisas. Essa cena é muito interessante e a gente vê ela muito, né, assim, no cotidiano, né? Então, de mulheres que decidem não ser mães, ou do caso da atriz, por exemplo, que entregou o filho dela, porque ela, né, para não abortar, ela teve a criança e entregou, e ela foi apedrejada de julgamentos, enfim, né, assim. Então é um monstro, né? Eu acho que a questão da maternidade, ela está muito colocada nesse filme de forma muito profunda, assim, né? Do que é ser mulher, né? Eu achei muito interessante o artigo que saiu na revista Cult, em março, que tem a ver, assim, onde está a vulva, né? E achei interessante em vários sentidos, assim, aí faz uma etimologia da palavra vagina, né, que é como se fosse, assim, a bainha, a dobra que guarda a espada, né, então, assim, a vagina já está em referência ao pênis, a própria palavra vagina, enfim, e aí eles recuperam a questão da vulva, enfim. Mas ali tem uma coisa interessante, né, assim, uma certa crítica, vamos dizer assim, né, porque o Freud coloca o feminino ou do lado da menina do complexo de Édipo, da menina que tem inveja do pênis, da menina com a sua mãe, ou do lado da mãe, né? Maternidade. E exatamente assim. E aí é como se assim, então ele fala assim que a maternidade é uma forma de encontrar, quando finalmente a mulher encontra o falo, vamos dizer assim, né? E aí é muito problemático, né? Porque onde é que fica a mulher? A existência dessa vulva, vamos dizer assim, né? Porque tem uma existência, né? Eu acho que essa é a força, assim, que o filme coloca, dizendo assim, a maternidade não completou essas mulheres, né? Nem a Virginia Woolf, né? Que parece que não optou por ser mãe, né? É, e nem a Clarice, né? É, A, a Laura Brown. Isso. Que o filho dela tá ali, ela ama esse filho, mas isso não é suficiente, né? Ela não quer esse papel de mãe, né? Assim, ali aparece um beijo, né? Na amiga, né? Um beijo homossexual,
Uma coisa é que o que que acontece fica velado, fica sem ser nomeado, né? Assim, a amiga diz assim, o que que aconteceu, né? Ela diz, você não vai dizer nada desse beijo que aconteceu, né? E ela, o que que aconteceu, né? Então, ali onde tem uma volúpia, onde tem uma paixão, onde ela pode aparecer enquanto mulher, tudo fica velado, né? E o que que essa amiga queria? Ser mãe, né? Então Exato. ela estava indo procurar uma solução para a questão no útero, porque ela não estava conseguindo ser mãe, né? Assim, então como se o único desejo de uma mulher fosse a maternidade, né? E isso ficou muito incrustado, me parece, na teoria psicanalítica, assim. Eu acho muito importante a gente talvez dar um estatuto mais, nomear um pouco mais essa vulva, sabe? Assim, essa mulher que não é mãe, que não é a menina, que não é a que tem inveja do pênis, mas é a que tem uma vulva, sabe? Outro dia Enfim, a gente estava comentando um pouco isso, as saídas que o Freud deu, né, para a mulher se tornar mulher. Será que a gente pode considerar hoje outras saídas? Como é que fica isso, né? Então são exatamente. É. outra coisa que me chama muita atenção no filme, Lore, é que a questão do suicídio são duas coisas: a questão da angústia nas três e a questão do amor homossexual nas três, mesmo que de forma velada, né? Então Sim, tem algo é. e é do padrão. E embora o filme não toque nesse quesito, a Virginia Uhum. Woolf, ela teve uma convivência amorosa com a Vita Sackville-West, né? Que foi uma poetisa, que foi uma escritora, uma aristocrata que chamava atenção. E elas trocavam cartas amorosas. Tem até uma carta que foi publicada pela editora, se não me engano, ela chama, não sei o que, branco, Morro Branco. E que mostra as cartas que elas trocavam, elas se amavam. E ela, em algum momento da vida, fez a opção pelo casamento, né? Então, quer dizer, essa sexualidade, não só velada, mas sacrificada, eu acho que a gente precisa. Exatamente. É importante deixar claro aqui para quem está nos assistindo que, para a psicanálise, né, Lore, a biologia é insuficiente para definir o sujeito. Uhum. Então, homem que tem mulher que tem vagina, não é assim. A Constituição se faz de uma outra maneira, é muito mais complexa, é muito mais ampla. Então, o biológico, muitas vezes, não sustenta as vivências que a mulher experimenta ao longo da vida. Então, fico imaginando aqui um pouco isso, que penso que é fundamental nós fazermos uma distinção bem precisa do que é feminismo, o que é feminilidade e o que é feminino, né? Então, quando a gente fala em feminismo, embora Virginia Woolf tenha sido uma feminista muito importante para a contemporaneidade, para nós até hoje, o feminismo diz respeito às lutas por direitos civis, né? Então, nós damos o nome de feminismo às mulheres que protagonizaram essa história, essa luta por direitos civis, por direitos políticos, por direitos sociais, por direitos sexuais. Então, feminismo é isso, é de feminino. E tem uma outra palavra, antes de falar do feminino, que eu vou dizer aqui, que é a feminilidade. Freud, inclusive, tem a carta, né, Conferência 33, interessantíssimo, que ele fala de feminilidade. Ele, na verdade, eu penso, não sei se você pensa assim, Lore, o Freud falou de feminilidade, buscando qualificar isso, que na verdade são as características atribuídas à mulher, né? Lá na época dele tem uma página submissa, voltada. Exatamente. Num lugar de passividade, E né? depois ele diz, acho que a psicologia é insuficiente para poder definir o que é do feminino e do masculino. Então, acho que Freud chega num ponto que ele esbarra aonde Lacan avança, que Lacan fala do Exatamente. feminino. E o que é o feminino para nós na psicanálise? O feminino diz respeito àquele campo do desassossego, da falta, do desarvoramento, da incompletude, da fragilidade das regras, da inventividade, da criação. Isso não é Exatamente. o campo do homem ou da mulher. Isso é
jeito. Então, acho importantíssimo a gente esclarecer isso, que feminismo, feminilidade e feminino são palavras que se assemelham, mas para nós psicanalistas, elas têm uma conotação diferente, e o feminino é tão amplo que a gente precisaria de outras lives, mas para dizer que o feminino foi um grande avanço de Lacan, um dos grandes avanços de Lacan da obra de Freud. Justamente que é essa pergunta assim, o que quer uma mulher, né? O que quer uma mulher? Que Freud esbarrava nela e não saía, né? Virou um impasse, né? E aí o Lacan encontra esse passe, vamos dizer assim, né? Que é justamente, e me parece que é um atravessamento do feminino, tanto para homens como para mulheres, né? Atravessar algo do feminino, né? E aí a gente cai um pouco no seu tema, né, Regina, assim, de um fim de análise, por exemplo. Mas me parece que esse osso de uma análise tem a ver com o osso do feminino, né? Assim, tem a ver com o osso disso que o falo não orienta. Porque o falo é imaginário, né? Então, e aí mesmo o Lacan, eu acho que ele traz essas frases de jargão. O Lacan é polêmico, né? Ele gostava de ser polêmico. Mas, né, essa frase assim, a mulher não existe, por exemplo, né? É uma frase que eu acho que ela é tomada muito erroneamente, né? Assim, e às vezes até para fazer um post no Instagram, para ficar engraçadinho, né? Assim, mas aos pouquinhos e no pinga-pinga, essa frase vai entrando na cabeça como se fosse uma desqualificação da mulher, né? Não é assim, as mulheres não existem como uma anulação da mulher, ou, né, assim, e pode tomar essa conotação se a gente começar a usar essa frase assim, né? Mas o que ele está dizendo é que não existe uma referência da mulher enquanto que vai nortear para todas o que é o feminino, né? Também não existe para o homem, só existe imaginariamente, que é o pai totêmico, né? O pai totêmico imaginariamente é o homem que vai dizer o que é ser homem. Agora, isso não existe na realidade. Todos são castrados, a castração é para todo mundo. Então não é que a mulher não existe, o homem existe, né? Assim, é que não existe nem imaginariamente uma referência para dizer assim, ser mulher é isso aqui, né? Embora a maternidade possa tentar guiar e a sociedade possa tentar colocar que a função de uma mulher é ser mãe, né? Talvez a maternidade possa tentar representar, dar representação, né? Mas não dá conta. Não dá conta. Né? Não dá Tem a condição de, né? Talvez uma tentativa de representação. Eu costumo pensar assim, da mesma né, Loli, que é muito delicado mesmo quando uma frase do Lacan, ela entra, ela atravessa e é mal interpretada, porque é preciso ali se situar em que contexto que eles estavam do seu ensino, o que exatamente estava indo naquele ponto e o que estava surgindo, né? A leitura como a do Freud vai e volta, cheia de entrelinhas, não é? Exatamente. Então, isso tudo é muito amplo. E o tempo inteiro aparece nessa busca por uma representação. Você sabe que me fez pensar também, no Virginia Woolf, no suicídio de Sylvia Plath, sabe? Que suicidou com 30 anos, porque uma moça jovem, tão bonita, suicidou porque ela se separou do marido, que o marido abandonou. Não, os recursos que ela tinha, subjetivos, eram precários. Como eu enxergo na Virginia, uma mulher inteligentíssima, né, portadora de uma capacidade intelectual ampla, os recursos internos, subjetivos, protetivos, organizadores, defensivos, eles não foram suficientes para mantê-la viva. Né? É que a gente escuta muito, assim, como a pessoa tinha tudo. A mulher era mãe, quer dizer, estava no que Freud colocou como uma saída, é mãe, casada, né? Exato. Com todos os financeiros a alcance, não é isso. É algo muito... É muito uma estratégia do obsessivo, né? Assim, que é assim, tamponar justamente o desejo, que é a falta,
né? Então, eu te dou tudo, do que você está reclamando, né? Assim, o que mais que você quer, né? E às vezes é justamente isso, né? E aí a frase do Lacan, eu te peço que não me dê o que eu te peço, né? Assim, então, e aí ele completa, porque não é isso, né? Então, quando, até achei interessante quando você fala assim que o marido da Virgínia é muito gentil e se prontifica, né? Assim, sim e não, né? Muito gentil, mas querendo calar, né? Claro, Querendo amordaçar. Muito gentil assim, ó, toma os remédios, vai comer, tô fazendo aqui os livros, né? Como é que chama lá? As impressões, a edição dos livros. a edição, é. E então fica quietinha, né? Não me dá, não cria desordem, não me dê trabalho, assim, né? Que é um pouco a estratégia da sociedade do homem, né? Assim, de dizer, de aprisionar, de amordaçar, É, né? De colocar um Loren, continua sendo na nossa cultura. A gente vê sendo. É, inteiro as mulheres sendo caladas. Hoje mesmo, a manchete de todos os nossos jornais é que o jogador, como é que é, Daniel exa- Alves, pagou uma fiança, exatamente. um homem que foi considerado condenado no outro país. Aqui não, aqui para nós brasileiros tem esse passar por cima, o dinheiro compra e a mulher que se dane. Quer dizer, isso é toda hora, né? É, Então a luta, é. ela persiste. E acho Uhum. que isso com mais força, porque ainda é violento que as mulheres vivem, não é, Laura? Então acho que tem Muito, é muito. menino, mas nós estamos excluindo as mulheres, biologicamente mulheres, que estão aí constantemente batalhando por um espaço, né? E nesse sentido, Regina, eu acho que aí se entrelaçam esses três conceitos aí que você colocou, sabe? Assim, porque a impressão que eu tenho é que o ódio é ao feminino, não é à mulher, é ao Tá? feminino, né? O homem não é feminino em si, né, Lauren? A sua porção, esse pouco É, exatamente. tecido. É esse assim, esse obscuro, né? Assim, então se a gente pensar, né, uma caricatura, assim, um arquétipo do feminino como a caverna, né? Assim, isso que não se sabe o que que vai ter ali, né? Esse obscuro. Então que ele já é amaldiçoado de antemão, né? Porque o que que é uma mulher? O que que é que ela quer? Então são tantos mistérios e tantas errâncias, vamos dizer assim, que é preferível assim calar, dizer o que é que tem que ser, né? Então, e o que a gente vê é que as mulheres, então, elas se submeteram a isso, né? Se submeteram a esse padrão de tipo de corpo, de como que elas devem se portar, de que é uma feminilidade, o que é uma mulher feminina, né? Então tem que depilar, que horroroso uma mulher com um cabelo embaixo do braço, né? Assim, que horroroso uma mulher que senta assim, enfim. Desde criancinha a menina escuta, tem que fechar a perna, né? Enfim. Então, ou ganha uma bonequinha para cuidar de presente, enfim. Mas já são formas de conter esse feminino, de dizer assim, ó, não cria problema para mim, né? Não me cria problema. Quem é que vai discutir relação? É a mulher, né? Quem é que vai dizer assim, olha, as coisas não andam bem? Né? Normalmente é a mulher. Então, o feminino é isso que coloca trabalho, que incomoda, que traz questões, né? Assim, então, por isso também o ódio aos trans, né, aos travestis, enfim, porque tudo, ou mesmo assim, um homem que, vamos dizer assim, afeminado, né, que já é um termo super pejorativo, né, como se fosse um defeito, né, ser afeminado, né, assim. Então, isso já é motivo de chacota, né, então quer dizer assim, tudo que vai para esse lado do feminino é como se fosse demonizado, né? Uhum, é verdade. Essa questão que você trouxe é fundamental mesmo. É um repúdio ao feminino e não à mulher, né?
Então, E o que que é o feminino? É o que não está no campo fálico, né? Então, quando o Lacan no Seminário 20 ele coloca assim, de um outro gozo, né? Que não é o gozo fálico, é um gozo do corpo, é um gozo outro, o gozo da mulher, que também é um termo difícil de entender, assim, porque a gente sempre articula ao sexual genital, vamos dizer assim, né? Mas não é isso, né? Assim, ele está dizendo de um outro modo de funcionamento que não passa pelas regras, pelos moldes, né? é aquele que é extremamente particular, é único, É o né? singular. Exatamente. Cada um goza seu corpo da sua maneira, não é? Exatamente. Por que que isso é tão insuportável, né, Regina? Sutileza. Por que que isso é tão difícil, né? Então, assim, esse marido da Virginia Woolf, ele é ótimo, mas enquanto não incomoda as Ele, regras. Não sai do... vou preservar a vida dela, mas a custo de manter sobre as minhas rédeas, né? Exatamente. Era no modelo de casamento da época, né? O marido que foi Uhum, dela, o marido que uhum, fazia as vontades, mas claro que custo da dor dela, não é? uhum, uhum. É muito caro, né, Loren? Muito caro ser fiel ao seu feminino, cada um a sua questão. Exatamente. O feminino só aparece nós nos confrontando com a castração, com a falta, com as impossibilidades, não é? Exatamente. Isso é realmente algo de trabalho. É É, isso que é. é trabalho. Aí eu me pergunto, assim, Regina, é claro que é uma questão assim até delicada de colocar aqui, mas se no filme não são suicídios, muito mais como reivindicação, ou as tentativas, né? Tanto o suicídio da Virginia como a tentativa da outra, me parece muito mais assim uma reivindicação do ponto de vista de bancar esse feminino, mais do que uma falha, um problema, uma falta, sabe? Assim, e aí é difícil porque é uma questão filosófica difícil, não é como se eu estivesse defendendo o suicídio, não. Mas é como se fosse assim, essa vida enclausurada eu não vou levar, né? Assim, isso eu não quero, né? E aí, por exemplo, a Laura vai tentar o suicídio, de novo vem o Rio, né, assim, na cena, e ela desiste, né? Então ela recua. Tem uma fala da Virginia que ela fala assim, é, é sempre melhor optar pela vida, né? Assim, ainda que ela não tenha feito isso, né? Mas é isso, assim, ela optou pela vida, mas aí ela teve que abandonar essa família, esse filho, enfim, virar um monstro, né? Isso que você está dizendo. Bancar esse feminino, né, assim, no mundo que a gente vive, que é tão normativo, né? Eu, De fato, é uma questão filosófica, a gente precisa pensar com muito cuidado, mas eu penso que o filme ele apresenta isso das três personagens, Loren, a Virgínia como uma última tentativa de representação. é quase como independência ou morte, né? Assim, ou A, eu sou livre ou eu morro. a Clarice, como ela fez valer o desejo dela. Ela abandonou tudo porque a vida mortífera que ela tinha era insuportável. Então, eu acho que a Laura ali, ela banca a questão do feminino de uma forma mais efetiva. Não sei. E a Clarissa, eu acho que ela, essa é a minha opinião, tá? Quando no final ela escuta a mulher, ela se consterna, né? Ela abraça com ternura, ela olha para a mãe, ela é companheira dela. E eu penso que a saída dela, imagino eu, ela largou o marido, né? Amou por um tempo Richard e em algum momento da vida ela se apaixonou pela companheira. Isso, Mas nunca uma relação fria, abstrata. totalmente. É. O olhar dela me faz pensar que permanece
com a companheira foi a saída que ela encontrou. De uma certa maneira, ela pô, mesmo que seja apenas, mas a sexualidade, né? Uhum. Uma série. Exatamente. Penso assim, um pouquinho sobre a Sim. como alternativa. Virginia, Uhum. a Laura, no rompimento, ela rompeu laços. É. Ela rompeu uma, No abandono, né? Ela abandona ela rompeu uma maternidade, né? totalmente. É, a vida de esposa com filho, né? Assim. Ela largou o filho ficou sem o pai, ficou sozinho É. e continuou levando a vida dela, né? Que foi a única maneira de sobreviver. E a Clarissa dessa forma. Morreu o Richard, que ela mantinha aquele vínculo afetivo, aquela coisa de doação, aquela coisa da maternidade. E aí Exatamente. É, parece exatamente. aquele único momento de ternura dela com a companheira. Então, acho que ela, de uma certa forma, o feminino. Acho que cada uma tentou a sua maneira. Lore, o que você pensa? Sim, sim, isso mesmo, totalmente, assim. Mas acho que tirando a Clarice, assim, porque no caso da Clarice, me parece que isso aparece muito mais espelhado pelo Richard, né? Assim, ele faz essa função do feminino insatisfeito, né? Assim, uma criança que viveu com a mãe, que acompanhou a angústia da mãe muito de perto, assim, né? Ele sabia quando a mãe vai embora para suicidar, ele sabia que ela não ia no cabeleireiro nada, né? Assim, ele sentiu. Então, assim, ele era cúmplice desse silêncio da mãe, assim, né? E Desesperada, aí ele fez, hã? olhar de criança desesperada, né? Exatamente, é. Como essa. E ele, homossexual, né, assim, e ele, com essa doença, ele entra nesse lugar, assim, nesse lugar aprisionado, eu prefiro a morte, assim, né? Então, assim, que tem a ver com isso, assim, de um se eu não puder ser eu mesmo e desejar, né, então não tem vida possível, né? Acho que é um pouco essa lição assim do filme, né? Assim, se não tiver espaço de desejo e de singularidade, então não tem vida possível, não tem nem negociação, né? Isso é muito Todos bonito. Exatamente, todos os personagens. para arrancar o desejo foram as saídas que cada um Uhum, deles encontrou, né? uhum, Pura sim, da realidade, que é a vida da Virginia Woolf, da ficção, é uma linha tênue do que é realidade, do que é ficção, porque você veja bem, isso que nós estamos dizendo, as saídas que cada um encontrou, as saídas que cada uma de nós encontra. Bancar o feminino exatamente. É, em cada momento da vida, né? O que é que você tem de recursos? E eu acho que é interessante o trabalho da análise é justamente isso. É o confronto com a falta, com a impossibilidade, com o vazio existencial, para que o desejo venha, que ele venha à tona. E o desejo à tona não chegou, tô ótima, tô bem, não. Sustentar esse desejo. É é, parte da vida. o desejo quase sempre é uma coisa é, assustadora, né? Não é uma coisa, tô ótima, tô bem mesmo, não, né? Assim, é uma coisa, tanto que a gente tá vendo aí nesse filme o quanto que era apavorante o desejo indo na direção da morte, né? Assim, a Virgínia parece que ela tinha a escrita como recurso, né? Mas uma escrita também melancólica, assim, né? O momento em que ela olha o passarinho morto, assim, a impressão que eu tenho é que existe quase que uma inveja ali, né? De que uma cena muito forte, né? Ô, Lauren, olha só, quando, essa cena foi linda, foi muito bem Sim, lembrada. É como se ela se apaziguasse na morte do passarinho. exatamente. É. E digo, né? Por isso que eu vejo assim, na morte dela, um ato subversivo
subversivo, né? Uhum. Assim, não de forma alguma fazendo apologia ao suicídio, né? Acho que podem existir formas mais interessantes, mas no caso dela é como se não houvesse saída, né? Claro, a gente está falando de alguém que sofria também de transtornos, né? Ela tinha um sofrimento psíquico, né? Me parece que era um caso de psicose, enfim. Então, era uma situação mais delicada, né? Que ela ouvia vozes, enfim. Então, era mais difícil. Mas me parece que foi um ato assim muito movido pelo desejo de não ceder do próprio desejo, né? O que o Lacan diz, até a morte, assim. Então, um pouco assim, olha, viver nesse estado assim de gaiola, nesse estado anestésico, né? Eu me recuso. Né? Isso é de uma beleza enorme, assim, né? Porque é claro que a gente não precisa chegar a extremos de matar ou morrer, mas alguns momentos é importante matar e morrer simbolicamente, né, Regina? Assim, o quanto que é importante sair da segurança da gaiola, sair desse anestésico, né? Hoje, se a gente for trazer para o que a gente vê nos consultórios, assim, uma grande maioria das pacientes e dos pacientes também é sobre de antidepressivo, ansiolítico, né? Assim, todo mundo ansioso, se entupindo de remédio, que está sendo a forma de conseguir conduzir também, mas de uma maneira é uma forma de compactuar com isso, assim, com esse silenciamento, né? Assim, não vamos dar trabalho, não. Manter Tá com dor de cabeça, o controle, né, Lore? Manter. manter seu controle. É, toma ali um remedinho, volta a trabalhar, fica quietinha, né? Assim, esse filme me lembrou uma vez uma moça que me ajudava, que trabalhava comigo, e evangélica, e aí ela muito insatisfeita no casamento, assim, as filhas também, assim, abusando mesmo dela ter que fazer tudo, ela fazia tudo em casa, enfim, e várias coisas. E aí ela chega em casa um dia e diz assim, olha, eu não tô aguentando mais, eu quero me separar, tá muito ruim, eu vou embora. E aí eu fico imaginando a cena, assim, me dá uma agonia, assim, Regina, porque aí o marido começa a rezar, dizendo que ela tá tomada pelo demônio, as filhas fazem a mesma coisa, chamam lá o pastor, não sei o que, começa a fazer um alvoroço, todo mundo segurando e rezando em cima dela, e de forma que tudo que ela falasse, aí mais ainda era o demônio, assim, sabe? Então, deslegitimou completamente a insatisfação dela, o desejo dela. Por fim, ela desistiu porque ela não conseguiu ter voz, porque tudo que ela dizia na direção de querer se separar era o demônio que estava ali possuindo, né? Assim, ela recua e volta à vida como era antes, né? Assim, e isso é de uma violência, assim, né? Quer dizer, tudo, e ao mesmo tempo que é de uma violência, é uma caricatura do que acontece na nossa sociedade. Assim, tudo que aparece do feminino, da insatisfação, do não, vamos sacudir isso aqui não tá bom, é a desordem, né? Tem que abafar, tem que tomar um remédio, tem que é o demônio, vamos rezar, não é assim. Coloca cinta, coloca o sutiã, né? Assim, prende tudo que sai da retidão, né? A marca, Isso. camufla, né? É, Camufla, exatamente. escuta, nega a negação, né, Lora? Então isso tudo está tão belamente ali no livro e no filme também. Sem dúvida. Essa mãe é muito interessante. Você lembrou, a Virgínia, ela tinha um recurso muito interessante que é a escrita. Nem a Laura e nem a Clarissa aparecem, né, com atividade assim, satisfatória. Mas O Richard também tinha esse recurso, né? só que olha, essa escrita, ela pode ser apaziguadora, ela pode ser criativa, mas ela não garante uma estabilidade. Ah, nada garante, né, Regina? Né? Nada garante. Mas a Ah, escrita salva, a escrita cura. Não é bem assim. A escrita pode ser. Ela pode ser. se não, o vírus só Jesus salva, né?
estaremos salvas. Ela não, É, é, acho até que foi um recurso que a Virginia encontrou por muito tempo, porque ela escreveu muito, ela publicou muito, ela tem coisas belíssimas. Mas sim, um ponto aí, Lore, vamos ver se você concorda, que a palavra não abarca, que não há representava exatamente, exatamente, exatamente. É, é, a angústia permanece. Aliás, no caso dela, eu vou dizer melancolia, né, Lore? é, Parece-nos horrível, diagnóstico assassino, né, diagnóstico, mas uma aparência muito melancólica, o histórico, né, que nos faz pensar sim, como é que seria isso. E você imagina, tanto um quadro de depressão, quanto um quadro de melancolia, transtorno bipolar, isso traz muito, muito sofrimento. Então, para sem dúvida. É. Não, e assim, a arte, a escrita, né, isso contorna, né? Mas não salva, não tem nada que salva, né? Não tem nada, não tem. É mesmo aquilo que eu escrevi, né? O que não tem governo nem nunca terá. Tem alguma coisa em nós que escapa e que não adianta querer colocar na linha, né? E aí é um pouco isso, assim, né? Tá angustiado? Uai, vamos tentar entender, escutar essa angústia ao invés de já querer calar, né? Assim, o que que essa angústia pode trazer? Um insight, uma escrita, uma arte, uma vontade de caminhar, uma vontade de chorar, que seja. Mas a angústia também é interessante, né? A gente não precisa calar ou normatizar ou colocar dentro de um compartimento, né? Assim, porque a gente tem uma repulsa de tudo que a gente não entende, né? Sai, tô angustiado, preciso resolver. Tô com dor de cabeça, preciso resolver. Não, vamos sentir isso, né? O que que isso está indicando? É, ou tô com cólica. Eu, por exemplo, não tomo remédio de jeito nenhum. Sente, senta lá, toma um chazinho, sente um pouco. Por que que a gente precisa tanto colocar as coisas em ordem? exatamente Tudo em nível, ordem. né, Laura? E, na verdade, a gente trabalha justamente com isso que escapa. Essa escuta é o que nos interessa. É, Escutar, puxa, ver até onde vai, o que é que tem por trás e por aí. Isso me fez lembrar a questão do apaziguamento de uma frase que a Virgínia fala com o Leonardo, quando ele vai buscá-la na estação, que ela saiu e ele foi atrás. E ela foi para não voltar, né? E ele consegue, entre aspas, resgatá-la. Eu até não sim. bonito, deixa eu ver só um minuto. Acho que a frase, tá, a frase fácil. Ela é profunda. Ela diz assim, ela fala com força, você não encontra a tranquilidade evitando a vida. Isso, é essa frase que ela diz, essa que eu estava tentando encontrar. Isso mesmo. Né? Você, É isso. não É. tranquilidade. E quanto você evitar a vida, mais intranquila. Exatamente. Esse é o ponto que eu acho que ela encontra, ela se vivifica na morte dela, assim, né? Porque é como se em vida ela tivesse mortificada, né? Assim. Então, é como se a morte vivificasse ela mais do que a própria vida, né? Assim, infelizmente. Mas é interessante isso que ela diz. E ela fala, eu prefiro a cena que eu coloquei lá, né? Eu prefiro a coisa, o choque violento da capital do que o anestésico do interior, assim. Eu não quero estar aqui, né? Então, assim, isso traz alguma coisa também pro cuidado do outro, né? Assim, os médicos que querem o tempo todo salvar, que querem estar ali, que esse salvar também é uma forma de dominação, né? Então, até que ponto que, né? Até que ponto é o apaziguamento, né? Quando ela sai de Londres e vai para o interior, ela quis, ela está no interior, ela quer ir para Londres. Então, essa inquietude é dela, é Exato. dela. E talvez precisa um pouco suportar, né? Me lembrou um filme que eu também estou querendo discutir aqui futuramente, que é a Estamira, né? Isso também. Que é isso, é ali na desordem, é nos dejetos que ela se organiza.
né? O dia que o pessoal que fez o filme com ela deu uma casa para ela e tirou ela dali, não passou muito tempo, ela morreu, tá vendo? Assim, então, assim, como que a morte está colocada assim, nesse lugar enclausurado, eu prefiro morrer, Exatamente. né? Assim, ela se organizava na bagunça dela, né? No lixo, no lixão que ela se organizava, né? Assim como tem pessoas que não conseguem viver uma vida retilínea. Exato, e a gente fica Padrões ali, né? Mas, quadrados, não é? Por isso é que eu exatamente, é um a um. O que é que cada um exatamente. possibilita, não é? Essa escuta única, não tem regra, não tem regra Exato. para a angústia, para a dor, para o sofrimento. Uhum, Cada sujeito é um sujeito, cada uhum, ali ela tem uma história e nunca, por mais semelhantes que sejam, iguais. exatamente. É essa a beleza da psicanálise, eu acho, né, Regina? Então, eu não consigo imaginar minha vida sem psicanálise agora. Pois é, eu acho que é a beleza da psicanálise, assim. Eu tenho algumas críticas, né, que acho que hoje a gente precisa fazer. Agora, acho que é importante porque não é a psicanálise não é do campo da correção, ela não é do campo da adaptação, né, assim, de tornar alguém forte ou bom ou nada disso, né, assim. Não é da ordem de um comportamento, né? Então, é da ordem justamente do que é singular, do que cada um montou de forma muito autêntica, assim, né? Para se nomear. Então, isso é muito bonito na psicanálise. Não só montou, mas está sendo construção, né, Lore? Uhum, Então, platina é uma construção constante. É esse movimento de vida, que eu acredito que o que a psicanálise pontua, né, se a gente pode usar essa palavra, é a possibilidade do sujeito fazer construções, né, movimentos vitais, movimentos que de alguma maneira lhe satisfaçam, uhum, tragam arranjos viáveis, possíveis. São sempre esses termos, não é? E nunca tudo, nunca, jamais, sempre, não. É algo do, aos poucos, da incompletude, do não todo, um pouco a falar disso. uhum. Como cada um vai lidar com os mesmos? É, de uma gambiarra mesmo, de alguma coisa que não é ideal, mas é uma gambiarra artesanal, né? É um artesanato de cada um. Isso é muito Você interessante, faz né? uma publicação aí algum tempo atrás, né, Lauren? Achei tão interessante. Você fala dessas gambiarras que cada um faz. Não é? Às vezes é possível só a gambiarra, o serviço não vai ficar direitinho, não vai ficar lindo, Exato, mas é isso. curando cada um. É, a gambiarra é a solução. Hã? Postou no Instagram, não foi? É, eu gosto dessa noção, assim, né? Porque é diferente, porque senão a gente entra num campo ideal, assim, de um dia eu vou chegar ali, né? Um dia, depois que eu tiver 20 anos de análise, eu vou conseguir, né? Ou até a ideia, assim, a idealização de um passe, né? Eu acho que isso tem tomado um status imaginário muito grande. Não, é muito, me parece que é muito mais da ordem de uma coisa ali, uma costura, Feitura, uma hã? feitura. Uma feitura, assim, uma coisa mais simples mesmo, sabe? Não tem nada muito extraordinário, muito complexo, não. Assim, acho que o que a vida quer da gente é coragem para fazer essa gambiarra, sabe? Assim, não é alguma coisa assim, nossa, que obra de arte, não, né? Às vezes a gambiarra é uma obra de arte, né? Arthur Bispo do Rosário tá aí para provar isso. É, Né? às vezes um tempo importante, né? Oi?
Às vezes a gambiarra sustenta bem por um tempo importante. Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes uma vida toda, né? Somos nós, borromeanos, é uma gambiarra, né? O Lacan, no final, não falava mais. Ele ficava ali dando nozinho barbante, né? Assim, isso é muito poético, né? Não falar mais, não há palavra, Exatamente. não, São os nozinhos ali. mas o silêncio que comungou com isso. É. Essa questão do bom encontro do sujeito seja o bom encontro com o seu silêncio. Ser único, Olha, né? É a minha percepção da vida. ah, maravilhoso.